Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Bom, depois da gente ter estudado a divisão, política do Brasil e suas mudanças, e após essa evolução na divisão política do Brasil, também verificamos a questão da organização dos poderes no Brasil. A partir daí, a aula de hoje já é mais ligada aos municípios e suas regiões metropolitanas. Falando especificamente sobre os municípios. O que é um município? Município é a menor unidade político-administrativa de um país, A partir do momento em que a gente tem a emancipação de antigos distritos na história, da evolução territorial, política do país, que nós já estudamos sobre isso, a gente foi vendo que, claro, que todos os estudos que quantificam, que trabalham com dados estatísticos, são ligados ao IBGE. E em 1940, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística avaliou o seguinte: o Brasil, naquela época, tinha 1.574 municípios, que este número, com as emancipações de antigos distritos, ele em 1980, ele passou para quase 4.000 municípios, número preciso, 3.974, E atualmente a gente tem exatos 5.570 municípios. Estados, 26 e 1 Distrito Federal. Os municípios, eles possuem duas áreas distintas. A área rural, que tem basicamente a reunião de produção agrícola agropecuária, onde a gente tem a nomenclatura, a gente chama a parte rural de campo, A outra parte é a urbana, onde estão inseridas as grandes cidades, Onde tem as cidades, a gente vai ter basicamente a grande concentração das atividades, ou seja, o comércio, os serviços, as indústrias, Em poucos casos, não há sequer zona rural em municípios. A gente tem municípios tão amplamente urbanizados que ou eles não possuem zona rural, como o caso de Barueri em São Paulo, por exemplo, ou possuem áreas rurais extremamente pequenas, como o Rio de Janeiro. A área rural do Rio de Janeiro é aquela região serrana ali, onde a gente encontra produção de uma área verde, um cinturão verde, que não é suficiente para abastecer o Rio de Janeiro, O foco de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo são quase que exclusivamente grandes cidades ligadas à concentração comercial, industrial, e uma grande concentração de serviços, ok? Bom, qual a diferença existente entre, por exemplo, um município do interior e um município de uma grande cidade? Vamos lá, vamos pegar aqui dois exemplos. Se a gente pegar aqui, o primeiro, Belo Horizonte, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente tem 2,5 milhões de pessoas, habitantes, morando. É uma grande cidade brasileira. Se a gente pegar em mesmo Minas Gerais, estado de Minas Gerais, um outro município, por exemplo, a Serra da Saudade, onde tem a menor população do Brasil, apenas 815 habitantes, vocês começam a imaginar como é diferente morar em cidades como essas duas, bem diferente. Bom, no mapa
do Brasil aqui, a gente pode observar onde a maior concentração urbana, a maior concentração populacional de indústrias, serviços, comércio, a gente tem uma maior concentração de áreas vermelhas. Pode ver que a concentração populacional do Brasil, ela está relacionada basicamente no litoral, né? E quando a gente tem no centro-oeste e na parte norte, a gente tem áreas até com vazios demográficos, ok? Bom, a gente dando continuidade aqui, a gente consegue perceber que os municípios brasileiros são bastante diferentes entre si, né? A questão da quantidade de habitantes é uma questão extremamente importante para a gente avaliar essas diferenças. Bom, se a gente tem basicamente uma concentração de atividades econômicas, indústrias, comércios, serviços, com certeza também a gente vai encontrar uma concentração populacional, né? Envolvendo um maior número de quantidade de produto interno bruto, dinheiro circulante. Então há uma maior presença no produto interno bruto nacional ligada regionalmente a cada município relacionado com a sua maior ou menor dinâmica industrial econômica. Tá? E aí, a grande maioria dos municípios não consegue se manter sem o auxílio financeiro estadual e federal. A gente pode olhar aqui nessa tabela. A gente, para ter números de habitantes maior a 500 mil habitantes, a gente tem um número de 39 municípios, apenas 0,7 da população, né, brasileira. Então, a gente realmente verifica que municípios com uma grande capacidade populacional, consequentemente, uma grande capacidade financeira, industrial, né, a gente tem uma quantidade muito abaixo. A ampla maioria do Brasil é relacionada com municípios médios e até pequenos. Se a gente for pegar aqui na questão da história de duas cidades, por exemplo, o surgimento de duas cidades, a gente pode pegar aqui Santos, surgido em 1543, né? E o município de Sinop, recente, surgido em 1974. Né? Ou seja, há uma separação histórica aí de 431 anos, né? O que é Sinop, gente? Sinop é uma sigla da Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, ou seja, uma empresa. E essa empresa deu origem ao município, ok? Lá em Mato Grosso. Bom, Santos, pô, cara, fundado em 1543, uma das primeiras cidades fundadas no Brasil, né? Os portugueses tinham chegado recentemente, né? Inicialmente lá no Nordeste e depois pelo litoral foi ocupando regiões como aqui o Sudeste, por exemplo, Santos, São Paulo, ok? E aí nós temos o Sinop, sigla da Sociedade Imobiliária do Nordeste. Essa empresa deu origem a este município aqui, ó, na região do Mato Grosso, né? Vista Aérea de Sinop, Mato Grosso, em 2015. Podemos verificar que é uma cidade com porte pequeno, que acaba sendo fruto de uma clara decisão de se criar uma cidade, a questão da era do planejamento, assim como foi Goiânia, assim como foi Brasília e algumas outras cidades mais recentes do oeste e do norte do Brasil. Tá? Santos já teve uma inspiração religiosa, uma questão histórica, né? Lá no século XVI, que a gente teve que
Santos, fundada pelo português Brás Cubas, né? Teve o seu marco inicial, um hospital implantado pelo português fundador Brás Cubas, né? O hospital chamado Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Então, cada município tem sua história, cada município tem sua origem, e a gente vai tendo um planejamento mais recente, como essas cidades planejadas citadas aqui, a cidade de Sinop, a cidade de Goiânia, a cidade de Brasília, ou cidades mais antigas, né? Como, por exemplo, Santos. Santos e Sinop possuem origens bem diferentes. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.